Eu estou hoje no Parque Municipal de Barueri, passando aqui para trazer mais uma palavra de Deus, mais uma reflexão para as nossas vidas. E num ambiente como este, as pessoas praticam diversos tipos de exercícios físicos, né? Muitas pessoas aqui fazendo a sua caminhada, fazendo a sua corrida, se exercitando, mas nós temos que levar em consideração uma outra questão. A palavra de Deus, o que ela nos traz acerca dos exercícios corporais. 1 Timóteo 4:8 diz assim: pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Então nós temos aqui uma declaração do apóstolo Paulo para o seu pupilo Timóteo, aonde Paulo vai falar sobre a importância. Sim, é importante fazer os exercícios, é claro que é. Ninguém aqui é louco a ponto de dizer que o condicionamento físico não é importante. Ele é importante para a saúde. Quantas pessoas fazendo muitos exercícios, se exercitando até mesmo porque da condição médica, onde fala para as pessoas praticar exercícios, uma caminhada, uma corrida, um ciclismo, enfim. E tudo isso é bom, uma natação é muito bom. Porém, o texto bíblico diz que isto é de pouco proveito. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura, é claro, em uma outra versão. E a piedade significa amor às coisas da religião, religiosidade, devoção, compaixão, sentimento despertado pelos sofrimentos alheios e que nos leva a mitigá-los ou a desejar remediá-los. Então nós vemos aqui que a ser piedoso tem não somente uma promessa para esta vida, mas para a vida futura também. Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. E muitas pessoas, elas acabam colocando somente o exercício corporal, o exercício físico, na evidência da sua vida, e deixando de lado a vida, uma vida com Deus, vamos dizer assim, a questão espiritual, a vida espiritual. E nós precisamos das duas coisas. Ninguém vai desprezar, é claro, o condicionamento físico, a saúde física é importante, isso é fato, mas nós precisamos também da vida espiritual e muitas pessoas, infelizmente, elas até buscam condicionamento físico, mas uma vida com Deus, a vida espiritual está, infelizmente, cada vez mais para baixo. Elas colocam a vida, no caso, o exercício físico, corporal, acima de tudo, e deixa a vida religiosa, a vida espiritual em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, isto quando tem uma vida espiritual. Comentário bíblico. Você está em boas condições físicas e espirituais? Observa, nós precisamos das duas coisas, das condições físicas e as espirituais, das duas coisas. Em nossa sociedade se faz muita ênfase à aptidão física, mas a saúde espiritual, a santidade, é até muito mais importante. Nossa saúde física está sujeita a enfermidades e acidentes, mas a fé pode nos sustentar em meio a estas tragédias. Ao nos exercitar para sermos piedosos, devemos desenvolver nossa fé usando as habilidades que Deus nos deu no serviço da igreja. Agora vem uma pergunta aqui. Você está desenvolvendo os seus músculos espirituais? Então as pessoas estão preocupadas, claro, em entrar numa academia, fazer musculação, fazer ginástica, fazer dança, fazer lutas, enfim. Nada contra aqueles que praticam. Mas e os músculos espirituais, como é que fica? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer, e todas as pessoas que praticam exercícios, elas precisam de uma dieta balanceada, de uma alimentação balanceada. Observa o que nos diz a Bíblia Sagrada em João 4:34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o Senhor Jesus, ele vivia, ele se alimentava da vontade do Pai. Então nós podemos sim nos alimentar, ter o nosso interior fortalecido, fortificado mediante a vontade de Deus, e quanto mais nós nos submetemos à vontade de Deus, é claro, nós vamos estar fortalecidos espiritualmente, e é claro, isso vai nos levar também a nos preocupar com o nosso exterior, com o nosso corpo físico, com a nossa saúde, e isso é de suma importância para as nossas vidas. Como eu disse, nós não vamos deixar uma coisa em detrimento da outra, não vamos buscar algo, no caso a vida, os exercícios físicos em detrimento da vida espiritual. E como eu disse, muitas pessoas, elas buscam até os exercícios físicos, porém a vida espiritual, ela não busca, ela não tem uma vida com Deus, ela não tem comunhão com o Espírito Santo, ela não busca a palavra de Deus, ela não vai à igreja, à casa de Deus, ela até vem, como por exemplo,
estamos em um parque. Ela até vem em um parque, mas ela não vai à casa de Deus, ela não vai buscar ao Senhor. E isso muitas pessoas acabam fazendo. Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós podemos sim viver uma vida espiritual mediante a vontade de Deus, e isto, quando mais nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos nos submetendo a ela, é claro, a nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual vai crescendo. Somente quando nos alimentarmos da vontade de Deus é que teremos nossos músculos espirituais firmes e fortalecidos para enfrentar e vencer as muitas e adversidades, lutas deste presente século. Então, nós vamos passar por lutas, por momentos difíceis, por adversidades neste presente século, mas nós só vamos vencer se nós nos submetermos à vontade de Deus. E observa como Esdras, ele exercitava os seus músculos espirituais. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, Esdras, ele buscava a palavra de Deus não somente para ele, mas também para ensinar outras pessoas. E isso vai trazer a nossa vida espiritual, os músculos espirituais fortalecidos mediante a palavra de Deus. Salmo 119, versos 33 a 36. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade os teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Então o salmista pedindo a Deus aqui para ser fortalecido pela palavra dele, pelos mandamentos dele. E é claro, uma pessoa que está preocupada em que Deus o ensine a viver a sua palavra, a viver os mandamentos eternos do Senhor, é claro, ela está preocupada não somente com a sua vida terrena, a sua vida pessoal aqui na terra, mas uma vida espiritual com Deus. E observa a ação de Esdras, que foi de ensinar também aos israelitas a palavra de Deus. Então ele não estava somente preocupado com a sua própria vida espiritual, mas também com a vida espiritual dos outros. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então o costume de Daniel era orar, era buscar a face de Deus. Os nossos músculos espirituais estarão fortalecidos também mediante a oração. Quanto mais nós buscarmos a Deus através da oração, é claro que nós vamos estar fortalecidos. As dificuldades vão vir, é claro, os problemas, até mesmo as enfermidades físicas vão surgir, mas nós vamos conseguir vencer mediante a oração, mediante buscando a face de Deus, buscando a presença do Senhor. Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então era costume do corpo apostólico buscar a Deus em oração. No momento da oração eles estavam indo para o templo, buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor. Mas nós podemos ver também na vida de Esther, ela revestindo-se do poder de Deus e ela fortalecendo os seus músculos espirituais através do jejum. Esther capítulo 4, versículos 15 e 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então nós vemos aqui, mediante aí um problema, uma luta muito grande, uma perseguição contra os judeus, mas Esther estava buscando ao Senhor, estava jejuando para que a vontade de Deus se cumprisse. É um dos livros que não menciona Deus no livro, mas nós vemos a ação do próprio Deus, a ação do Espírito Santo, e nós podemos ver tantos tipos do Espírito Santo quanto de Cristo nesse livro de Esther, e nós vemos aqui Esther buscando a Deus, jejuando para que Deus intervisse no decreto que era contra os judeus, e nós também devemos fortalecer os nossos músculos espirituais através do jejum. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o Senhor Jesus também nos ensina que nós podemos vencer as muitas tentações que vão vir sobre nós mediante o jejum. Os exercícios físicos, eles são importantes, é claro que são, mas também nós devemos nos fortalecer espiritualmente. Os nossos músculos espirituais estarão
estarão sendo fortalecidos através da palavra de Deus, através da oração e através do jejum. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, que você fortaleça os seus músculos espirituais, mediante essas três coisas: oração, palavra e jejum. E é claro, você estará fortalecido para vencer as dificuldades que vão aparecer e Deus será contigo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.